O descobrimento do Brasil foi anunciado a Portugal através de uma carta. Ali já se mostrava a grandeza do serviço de correspondência que chegaria ao Brasil em pouco tempo. No final de 1700, inicia a estatização da ECT. Foi instalada no Rio de Janeiro a administração do correio. Hoje, a ECT oferece à sociedade mais que produtos e serviços. Ela procura entender os seus clientes e permite a aproximação de pessoas e empresas aonde quer que eles estejam. A empresa de Correios e Telégrafos comunica o Brasil de ponta a ponta. Muito mais do que entregar uma simples carta, ela presta serviços essenciais à população brasileira. Enquanto empresa social, ela garante o seu direito constitucional à correspondência em qualquer parte do país. Ela oferece serviços postais, bancários e de encomenda. Hoje, com o avanço da internet, a empresa se tornou o elemento-chave para o funcionamento de empresas online. Sem os Correios, não há entrega de produtos. Mas atualmente, a empresa passa por sérias transformações. Foi apresentado um novo modelo de governança corporativa e da estrutura organizacional dos Correios. Em uma reunião em Brasília, a direção da ECT apresentou em poucos minutos aos diretores da Fintech e alguns sindicatos um plano em que eles chamam de Plano de Reestruturação e Modernização dos Correios. Mas por trás deste plano, existe um outro que contempla somente os interesses do capital privado, o projeto de privatização dos Correios. Privatizar é transferir os serviços e todo o lucro de uma empresa pública para uma empresa privada. Os Correios são um veículo de venda de muitos produtos, por isso é que as multinacionais e os fundos de investimento estão sempre interessados em comprar os Correios. O resultado é a perda de qualidade dos serviços, sucateamento, demissões em massa, perda de direitos trabalhistas conquistados ao longo dos anos. Você tem as reduções de custos que ocasionam reduções de salários, de benefícios, de condições de trabalho, né, acordos coletivos em alguns casos até mais rebaixados, e esse dado ele é ainda mais agravante, porque associado a tudo isso, você ainda tem, né, números que revelam que muitos trabalhadores estão ou tendo problemas sérios de saúde, principalmente os terceirizados, e também tem muitos trabalhadores que estão morrendo. E a gente percebeu em um estudo que nós fizemos, chamado Terceirização e Morte no Trabalho, um olhar sobre o setor elétrico brasileiro, é que essa taxa de mortalidade dos trabalhadores terceirizados está entre 3,21 a 4,55, o que demonstrou um crescimento bastante representativo de 221% e de 355% de trabalhadores terceirizados que estão morrendo, na verdade. Isso aqui não é redução de direitos trabalhistas. Aqui é muito pior do que isso. Os trabalhadores estão morrendo. Mas para você entender como se dá o processo de privatização dos Correios, criamos uma linha do tempo com os principais acontecimentos. Iniciamos com os anos 90. Aqui surgem as franquias. Franquia é um tipo de negócio comercial que distribui produtos ou serviços em comum acordo entre franqueador e franqueado. Neste período, a ECT concede franquias a mais de 1.400 empresários com o argumento de que estas franquias seriam instaladas em localidades pobres e com difícil acesso. O movimento sindical questiona essas concessões, primeiro por não estarem claros os critérios utilizados e pelo risco de se perder o subsídio cruzado. O subsídio cruzado favorece a população de regiões menos rentáveis. Outro agravante é que as agências franqueadas dos Correios disputam o mercado com as agências próprias, inclusive estando presente em regiões nobres de cidades, como por exemplo em shoppings de grandes capitais. Na verdade, foi um grande engodo, né? Pegaram, fecharam agências lucrativas dos Correios e repassou a franqueados, que seriam pessoas que abririam agência de correio no modelo de franquia. Essas pessoas, a maioria, era ligada a políticos. O discurso na época era um discurso que as franquias iam aumentar a rede dos Correios, mas o que se viu não foi nada disso. Foi fechar agência de correio próprio, extremamente lucrativa, e repassar para a mão da iniciativa privada. Foi um processo danoso, que foi um dos primeiros ataques da privatização das agências de correios.
Ainda neste período, na década de 90, mais dois graves acontecimentos surgem ao trabalhador: a terceirização do setor de transportes e a transformação da SCT para sociedade anônima, descartando o caráter social da empresa, o que prejudica diretamente milhões de brasileiros. Antes, terceirização era vigilante, era limpeza, mas aí a partir da década de 90 começa um processo muito forte de terceirização do transporte, levando já no PCCS de 2008, isso começou na década de 90, a extinção do cargo de motorista. Hoje o cargo de motorista nos Correios, o cargo é extinto. Hoje você tem trabalhadores na área de carteiro, que faz a função motorizada, mas as grandes frotas estão todas terceirizadas na mão da iniciativa privada. Então a terceirização ocorreu fortemente na década de 90, em meados da década de 90, e isso extinguindo o cargo de motorista dos Correios. O transporte dos Correios é bastante terceirizado e aí se expandiu bastante também a terceirização para o processo de entrega, o mão de obra terceirizada, o MOT, o que é um absurdo, porque trabalho fim não pode ser terceirizado. Hoje já existe também várias lutas nessa frente, mas na década de 90 houve um aprofundamento. E essas empresas que contratam são sempre empresas que contratam e depois desaparecem com interesses estranhos, sempre lucrando e colocando força de trabalho precarizada dentro dos Correios. 90 foi um período muito grande também da terceirização das atividades nos Correios. Houve também muita resistência dos trabalhadores. No processo das franquias houve denúncia, houve campanha. A federação e os sindicatos, houve muita resistência em cima disso. E aí acabou, de certa forma, essa resistência estancando o número de franquias. Hoje esse número de franquia está bem reduzido e ainda colocado, não se expandiu esse processo, né? A resistência dos trabalhadores foi muito importante. Esse modelo foi um modelo que nós entendemos de certa forma até derrotado. É óbvio que não está totalmente derrotado, mas nós conseguimos segurar para que ele não se expandisse de forma a acabar com as agências próprias dos Correios. Também a federação sempre encampou a luta contra a terceirização. Terceirização para nós é um desastre. Terceirização para o trabalhador é um trabalho precário, para a empresa é um trabalho de má qualidade, porque o trabalhador não tem tempo de maturar e de ter conhecimento para isso. E para os trabalhadores que estão trabalhando nos Correios, também é um desastre na medida em que fragiliza a luta dele, na medida que você introduz partes da empresa para terceirização. Então houve também várias resistências, ação articulada com as centrais sindicais, que está trabalhando em cima disso. Exemplos vários nós temos hoje de luta que está barrando a terceirização de MOT, tanto na região de Campinas, na região de Bauru, no estado do Piauí, há um processo também muito forte contra a terceirização. Então, a federação trabalhando forte contra isso. Não é fácil, porque a empresa agora vem também com uma proposta de uma contratação de terceirização por tempo determinado, que seria uma terceirização, não uma terceirização, seria trabalhadores por tempo determinado, que teria seu contrato por 2 a 5 anos. Na verdade, é um trabalho precarizado também. Essa é a resposta que a Fentech deu. Ações na justiça, que está barrando em vários locais o processo de terceirização. E no final da década de 90, o que nós tivemos foi a apresentação de um projeto pelo governo Fernando Henrique Cardoso, o projeto 1491, que na verdade era um projeto que previa abrir o Correio em sociedade anônima, vender 49%, acabar com o monopólio em 10 anos, mas a meta era 5 anos, e dividir empresas, fatiar a empresa brasileira de Correios em empresa do Grupo Correio. Esse processo foi apresentado no final, em 99, isso, houve uma resistência grande dos trabalhadores, mas foi um claro sinal na privatização da ECT naquele momento. O governo Fernando Henrique já tinha privatizado setores importantes da economia, já tinha privatizado o Vale do Rio Doce, sistema de telefonia, já tinha privatizado o sistema de cabotagem, a Petrobras já estava muito mais aberta e os Correios era a bola da vez no ano de 99, com o projeto 1491 enviado pelo Executivo, pelo então governo Fernando Henrique Cardoso. No final dos anos 90, o governo FHC institui a Lei 1491/99.
Esta lei divide o correio em empresas, declarando o fim do monopólio postal. Este é mais um processo de desestatização de empresas estatais, inviabilizando mais uma vez o caráter social da ECT. O projeto 1491-99 houve uma articulação muito grande. Uma articulação dentro do Congresso Nacional, uma campanha onde os sindicatos utilizaram outdoor, os sindicatos prepararam material, foram denunciar esse projeto de privatização. Houve muita resistência dos trabalhadores. E no Congresso Nacional houve um momento, numa votação, em que os trabalhadores na Comissão de Constituição e Justiça quebraram os vidros do Congresso. Foi um tumulto danado, era deputado correndo para todo lado. E a gente conseguiu, naquele momento, parar a votação. Esse processo, para a sociedade também estava claro que privatizar serviço público já não tinha dado certo. Já tinha privatizado, Fernando Henrique, várias estatais e a vida do povo brasileiro não melhorava. E aí os Correios é uma empresa que tem uma sensibilidade, um trabalho que chega à população. E nós conseguimos, durante o tempo de resistência, durante o tempo de luta e campanha junto à comunidade, junto à população, a associação de moradores, a Câmara de Vereadores, nós conseguimos com que a população se manifestasse em defesa dos Correios. E esse processo ficou engavetado e aí, no ano de 2002, quando o presidente Lula entra, a gente consegue que em 2003 ele envia uma mensagem ao Congresso Nacional retirando o projeto 1491/99. Foi uma vitória muito grande dos trabalhadores de Correios, organizado pela Federação, pela FENTECT e seus sindicatos filiados. Ano de 2003, o governo Lula retira a Lei 1491/99. Quando ele retira o projeto 1491, não quer dizer que o processo de repensar a ECT tinha parado dos ataques. Houve um novo remodelamento de privatização dos Correios. Ano de 2005. Para que serve um fundo de pensão? Ele é importante para a sua aposentadoria e também para outros benefícios no caso de auxílios-doença, natalidade, dentre outros. Nesse caso, com o plano BD, benefício definido, é bem mais democrático, pois o trabalhador contribui em uma única conta junto com todos os trabalhadores, igual acontece com a Previdência Social. Mas ainda aqui em 2005, o Postal Prev foi criado para prejudicar milhares de trabalhadores que entrassem na empresa. Neste modelo de previdência, você sabe quanto vai contribuir, mas não sabe com quanto vai receber ao se aposentar. A partir do Postal Prev, a lógica muda. E o plano Postal Prev, todo déficit que tiver o plano é abatido direto na conta do trabalhador. Tira a responsabilidade da empresa. Isso é importante dizer porque isso começa a sanear e tirar a responsabilidade da ECT, tornando a ECT mais leve para o futuro. Quando as estatais e seus fundos de pensão são tratados como instrumentos de politicagem e desvios de recursos, quem paga o pato são os funcionários. Segundo Rodrigo Constantino, colunista da Veja, o último escândalo envolvendo Postales teve ligação direta com o doleiro Youssef, da Operação Lava Jato. Os Correios, como todos sabem, foi o pivô do escândalo do Mensalão. Gestões duvidosas do Postales podem ter contribuído para que houvesse um rombo de mais de 1,5 bilhões, o que levou a entidade a aumentar a contribuição de funcionários e causar uma queda de braços entre os sindicatos e a empresa. De 2005, vamos até o ano de 2008. Aqui aconteceram vários ataques aos trabalhadores dos Correios. Em 2008, o deputado federal Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, criou o projeto de lei 3677/2008, que autoriza outras empresas a explorarem o monopólio postal, além de modificar a redação sobre o significado de carta, desvinculando o caráter comercial, o que impacta diretamente a mais de 50% da receita da empresa. Houve redução de referências salariais, como o PCCS, criação do cargo amplo, fechamento do plano BD, criação do Grupo de Trabalho Interministerial, o GTI, que visa a reestruturação da empresa. Primeiro, o PCCS, onde a empresa diminui o valor das referências por antiguidade, por merecimento de 5% para 2,30%, 2,40%. E também aqui o cargo amplo deixa ele muito mais factível para suas operações.
A vantagem do Correio em terminar com o plano BD é que ela tira a sua responsabilidade sobre déficit futuro do plano. Então todo rombo que tiver no Postalprev não vai ser mais responsabilidade da ECT, vai abater na conta somente dos trabalhadores. No plano BD, todo erro cometido, todo problema que tiver, vai ser dividido. Cada R$1 que o trabalhador colocar, a empresa vai ter que colocar mais um. Então ele é solidário. Então a empresa, quando ela muda o modelo de plano, ela na verdade procura, para o futuro, tirar a responsabilidade dela sobre os déficits ou rombo que possa ocasionar nesses planos. E ainda em 2008, mais um passo para esse processo reestruturante que vem, inicia em 2005, do governo Lula, é o processo do GTI, que é o Grupo de Trabalho Interministerial, que foi uma portaria do presidente da República, do presidente Lula, e formou esse grupo para repensar o Correio, para modernizar, entre aspas, o Correio. E esse GTI começa a trabalhar, reúne-se no Ministério, reúne o pessoal do Correio e começa a repensar o novo Correio. No desenho do plano do Postales, no saldamento do Postales, nós não tivemos efetivamente na construção do GTI de 2008. Os trabalhadores ficaram de fora dessa participação. E do PCCS, que foi parar no TST. Durante os anos de 2011, 12, 13 e 2014, a empresa se utilizou do TST para enfraquecer a greve da categoria. Tudo isso veio imposto com descontos, compensação dos dias parados e acordos rebaixados. Isso tudo faz parte de um projeto para enfraquecer a categoria e fortalecer o projeto de privatização dos Correios. 2011, 2012, 2013, outro problema que nós tivemos gravemente nos Correios foi as negociações coletivas. Todas as negociações coletivas foi remetida ao TST. A empresa não fez negociação com os trabalhadores, a empresa fez questão de descontar dia dos trabalhadores, a empresa jogou feroz em cima dos trabalhadores. No ano de 2010, é a eleição da Dilma, e mais um escândalo teve no Correio, que foi o escândalo envolvendo a Eunice Guerra, que era uma assessora dela direto. E em dezembro ela nomeia o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro, numa ação inédita, porque vários ministros nem tinham sido indicados, e ela indica o Wagner Pinheiro e diz que vai modernizar os Correios. E numa das primeiras ações do governo Dilma, estava com força, foi mandar para o Congresso Nacional uma medida provisória, a 532, que tratava da chamada modernização dos Correios, que mudava o objeto da empresa, permitindo que a empresa atuasse no ramo financeiro, no ramo digital, e atuasse também internacionalmente, E também constituir empresas subsidiárias, coligadas, empresas parceiras para atividades do objeto da ECT. Isso foi um momento muito rico da nossa luta. Muito rico por quê? Porque os trabalhadores sempre disseram, MP 532 é a privatização. E nós dizíamos que era a privatização porque na MP 532 ela previa uma série de transformações, mas não previa a garantia do emprego dos trabalhadores dos Correios. Quando a gente se reuniu dentro do governo, nós se reunimos dentro do Palácio do Planalto para discutir e o governo não colocou travas no processo de manutenção da atividade exercida pelo Correio. A única trava que tem na MP, que transformou-se depois no projeto 12.490/2011, foi que os serviços postais, que é o serviço de monopólio, não pode ser feito por terceirizadas ou empresas coligadas. Então, a única coisa que é garantida nos Correios hoje é o serviço monopolístico. O restante dos serviços pode ser passado para empresas coligadas, subsidiária, qualquer coisa do tipo. Então, por isso, a FENTEC trabalhou muito pesado dentro do Congresso. E naquele momento nós fomos derrotados, porque o governo jogou todo o poder para aprovar essa medida provisória dentro do Congresso Nacional, que hoje é uma lei, é a Lei 2.490, que trata da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, seu papel, o seu objeto social. Em 2011, Lula cria a MP 532 e depois transforma na Lei 12.490. Nesse momento, a empresa define sua atuação internacional, novos serviços, subsidiárias e empresas parceiras.
Aqui em 2014, o governo Dilma privatiza o plano de saúde dos Correios. Em 2014, finalzinho de 2013, a empresa diz o seguinte: nós vamos alterar o plano de saúde. Quer dizer, nós tínhamos uma cláusula que dizia que para alterar o plano de saúde tinha que negociar com os trabalhadores. Mas a empresa disse: eu não vou negociar com os trabalhadores. Eu vou implantar uma caixa de assistência e vou passar a autogestão dos Correios para essa caixa de assistência. E no mês de abril, na calada da noite, ela montou com alguns funcionários uma caixa de assistência totalmente escondida da categoria, assinando lá em nome de trabalhadores, uma meia dúzia de pessoas que tinham seus interesses, e montou essa caixa de assistência. A federação, lógico, vai em cima, pesadamente, para questionar a montagem dessa caixa de assistência. E no final do ano, a empresa monta uma mesa de negociação permanente, chama os sindicatos para negociar, e os sindicatos dizem: tudo bem, você quer negociar, mas para nós o mais importante é o plano de saúde. Vamos suspende a implantação do plano de saúde e vamos para a mesa negociar. E o RH da empresa, o vice-presidente de gestão de pessoas, diz claramente: nós não vamos discutir plano de saúde, vamos implantar a caixa de assistência. Nesse momento, uma parte dos sindicatos e a Fentec se retira da mesa de negociação e diz o seguinte: nós não vamos ficar numa mesa onde o objetivo central é privatizar o nosso plano de saúde. Fomos para a luta e em 2014 realizamos uma das maiores greves da nossa categoria, 43 dias de greve, onde no final o TST veio para sacramentar a decisão da empresa, para sacramentar o fim da nossa greve, para colocar fim à greve dos trabalhadores de 43 dias, que lutaram bravamente em defesa do seu plano de saúde. Também temos que lembrar que mais que metade dos sindicatos não foram para essa luta, não foram. E isso ajudou com que a greve durasse tanto tempo, 43 dias. E o TST foi, e mais uma vez, ajudou o projeto da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E as caixas de assistência, por que nós fomos contra a caixa de assistência? Por que a Fentec foi contra? Por que os sindicatos foram contra? Primeiro, analisamos as caixas de assistência que tem. As caixas de assistências que tem de outras categorias, que nós analisamos, estão tudo com problema. Estão tudo com problemas. E aí, como que nós vamos fazer com uma caixa de assistência problemática? A autogestão nossa é uma autogestão, uma das melhores autogestão, onde os trabalhadores compartilham que aquilo já é definido no acordo coletivo, e é uma das melhores planos de saúde de autogestão do Correio. O time que está se ganhando não se mexe. E aí vem a empresa colocar uma caixa de assistência de direito privado, ela indica a direção dessa caixa, essa caixa passa a não ter mais controle sobre a lei de licitação, não tem mais concurso público para contratar empresa, é uma festa, é R$1 bilhão que passa a ser administrado por pessoas indicadas pelo governo, pela direção da ECT, pessoas de fora dos Correios. Então é uma festa isso. E aí os trabalhadores foram contra isso, por quê? Primeiro, nosso plano funciona. Segundo, transferir esse dinheiro para a administração privada, esse é um exemplo que nós já estamos vendo no nosso fundo de pensão. Não é nada bom. Então nós somos contrários, porque em time que estava se ganhando, não se mexia. Essa era a visão da federação e dos sindicatos. E ainda hoje, nós lutamos, porque nós acreditamos que nós podemos sim reverter esse processo e voltar à autogestão, o Correio Saúde. O plano está aí, está judiando dos trabalhadores, acabando com os trabalhadores. Por isso, está claro, um ano depois, qual era o projeto da ECT para o nosso plano de saúde. Chegamos ao ano de 2015. É proposta uma nova organização da empresa Correios Par. E agora, no final de 2014, começo de 2015, a empresa vem com mais 2 fases do processo de estruturação. Como a gente disse antes, a primeira fase foi o plano Postales, que ela foi equalizar. Segundo, o plano de saúde, plano de carga e salário. E agora vem com a questão da Correios Par e da reestruturação da ECT. A Correios Par tem por objetivo social
constituir subsidiárias, adquirir controles ou participações acionárias em sociedades, bem como proceder às alienações correspondentes com vistas ao cumprimento de atividades dispostas no objeto social da ECT. Mas o que de fato representam essas alienações correspondentes, subsidiárias, sociedades empresariais? Primeiro, a Correios Par é a empresa que vai prospectar negócios, novos negócios, e prospectar empresas para construir as parcerias de sociedade por ação. A ideia do Correio sempre vai ser 51% privado, 49% do Correio. Então vai ser direito privado, sem licitação, vai ser empresa totalmente fora do sistema público. E a Correios Par vai fazer isso. E a reestruturação vai dividir a empresa por unidades de negócio. Segundo a direção da empresa, o modelo por unidades estratégicas de negócio tem como finalidade fortalecer a governança, aperfeiçoar o modelo de negócio, aumentar a eficiência de suporte e benefícios ao mercado. Este novo modelo atende ao planejamento estratégico da empresa para 2020. Ainda segundo a direção, a finalidade é transformar a ECT em uma empresa de classe mundial. Eles citam alguns exemplos de empresas internacionais, italianas, francesas, norte-americanas e a própria CTT de Portugal. Mas, na realidade, o novo modelo transforma sua atual diretoria colegiada em duas partes. Uma com 4 diretorias corporativas que cuidarão de gestão e suporte, pessoal, corporativo e jurídico. O que deve ser observado é a centralização em todas as atividades de suporte, o que não acontece no atual modelo executado na empresa. Já a outra parte serão as unidades de negócio. Isso mesmo, o Correio vai se transformar num grande balcão de negócios. Estas unidades serão autônomas e serão potencializadas exclusivamente para venda, recepção, tratamento e distribuição. E aí é interessante esse sistema de unidade de negócio, porque ela vai ter mais autonomia, mas ela vai começar a se reestruturar, na verdade, como uma empresa dentro de outra empresa. Ela começa a se reestruturar de uma forma que você vai já segregando algumas funções dentro da nossa empresa. E esse processo, ele prepara, na nossa visão, esses segmentos para um processo futuro, que é um processo de criação de empresas do Grupo Correios, que vai fazer serviços hoje que nós fizemos. Por que a gente fala isso? Nós falamos isso por quê? Porque a empresa está se espelhando na DHL, a empresa está se espelhando na CTT Portugal para construir o seu projeto de unidade de correio. E ela disse que ia ser uma empresa de classe mundial. E essas empresas de classe mundial é bem isso. O que é a DHL, se não uma empresa do grupo Deutsche Post? O que é a CTT Portugal, se não uma empresa que foi pública, mas que abriu uma empresa de entrega de encomenda privada, uma empresa do grupo CTT? O CTT, durante a sua história, sempre mostraram capacidade de responder aos desafios. E o próprio processo de privatização e o curto prazo em que decorreu foi uma demonstração cabal dessa capacidade. Iniciar a liberalização e depois, devido à concorrência, passam à fase de privatização. É isso que aconteceu na Europa, aconteceu no Japão e, portanto, possivelmente, espero que vocês consigam atingir os objetivos da vossa luta e que isso não aconteça no Brasil. Porque, como sabem, os Correios têm a designação CTT, Correios de Portugal S.A. Nessa empresa é curioso que nós não conseguíamos lá fazer sindicalismo, não era permitida a nossa entrada. Na atual conjuntura, qual será o futuro da empresa de Correios e Telégrafos? O que a trabalhadora e o trabalhador devem fazer? E a gente não pode ter medo, a gente tem que lutar até ao fim por nós, nós sindicato, e pelos nossos colegas. Porque a pior coisa é a gente desistir e ter medo. A gente não pode ter medo. E, portanto, a gente só tem que lutar. Epá, e se não conseguirmos, ninguém vir dizer vocês desistiram. Não, a gente só desiste depois de acontecer. Não vale a pena. Temos que lutar, é o nosso papel. É como digo, para mim, sindicalismo é defender trabalhadores, não há mais nenhuma razão. Então aqui o que nós temos que fazer, e vamos ser sinceros, o que nós temos que fazer aqui, ser sincero, é ir para as bases, organizar os trabalhadores para fazer um enfrentamento. Pero les quiero dejar un mensaje.
Luchen por mantener este monopolio. Luchen por generar mejores condiciones laborales. Luchen porque ustedes tienen una empresa rentable. Ustedes tienen una empresa que da ganancia. Y ese es el esfuerzo de todos ustedes y toda la gente que representan. Que el Estado entienda que debe repartir los dividendos, aunque sea parte, em favor da gente. Nós teríamos condição de chamar a sociedade, todo movimento que fazemos, como já fizemos em outros momentos aí, contra a Caixa Postal Comunitária e vários outros, a sociedade vem com a gente e apoia o movimento dos trabalhadores de Correio. Nós temos condições concretas de fazer esse trabalho, alavancar uma luta nacional contra Correios Pai, contra todos esses projetos que estão sendo colocados aí. Ciudadanos. Por eso, una de las principales herramientas es defender el servicio obligatorio universal, que todos los ciudadanos, que todos los habitantes de un país tengan derecho a recibir una carta, a recibir un telegrama, a hacer una transacción monetaria a través del correo.